Ok, queridos amigos, vamos lá. Vamos falar sobre o mais complexo dos mundos, a mente humana. Quero aproveitar e perguntar para vocês algumas questões fundamentais. Número 1, a emoção, ela amadurece por si mesma? Essa é uma grande tese. A emoção, com o passar do tempo, se torna autorresponsável, autocontrolada, líder de si mesma? Esta é uma grande tese. Na verdade, a emoção nunca amadurece. A emoção nunca vai passar de um bebê. Ela sempre vai ser uma pequena criança. Uma criança que nos dá muitas alegrias, promove o encantamento, a capacidade de contemplar o belo, de se envolver com sonhos, motivação, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma criança agressiva, rebelde ao autocontrole, que nutre-se de autocobrança, medos e que mente muito. A emoção conta muitas mentiras. Ela nunca amadurece, porque quem amadurece é o eu. O eu que é ou deveria ser o gestor da mente humana. O eu, ele é o responsável por administrar o mundo das emoções, proteger a nossa mente contra os estímulos altamente estressantes. É o eu que deve dar um choque de lucidez. Nas fobias, é o eu que deve também criticar pensamentos perturbadores, e é o eu que deve aprender a dosar, a autocontrolar a emoção, porque ela por si mesma não amadurece, como milhões de pessoas acreditam, talvez bilhões de pessoas até. E dentre estes, milhares e milhares de psicólogos do mundo todo. Por isso que se fala, ó, aquela pessoa tem uma emoção madura, mas na realidade isso não tem sentido, porque a emoção, ela tem uma particularidade, ela é inconsciente. Toda a emoção é inconsciente. Quem dá consciência à emoção é o eu. Quando o eu, ele, por exemplo, localiza o objeto fóbico, uma pessoa que tem alodoxafobia, medo da opinião dos outros, ou medo dos haters, por exemplo, nas redes sociais, daqueles que noticiam palavras odiosas. Quando a emoção, quando o pensamento, quando o eu, ele focaliza o objeto fóbico, então a emoção ganha consciência. Quando você entende que está sofrendo pelo futuro e a tua emoção está tendo uma irresponsabilidade por se doar excessivamente por aquilo que não aconteceu ou vivenciar aquilo que não aconteceu, é o eu que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, a autodeterminação que está dando veículo lógico, lúcido e coerente para a emoção. A emoção, ela representa, portanto, a parte mais bela, mais fascinante do psiquismo humano. A inteligência artificial jamais desenvolverá emocionalidade. A emoção envolve não apenas prazer, mas envolve também dúvidas, a superação da solidão ou o sentimento de solidão. A emoção também envolve angústias, ela envolve sentimento de culpa, envolve a capacidade de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Porém, a emoção, se não tiver um centro gestor, ela vai dominar o psiquismo humano e transformá-lo numa fonte notável de terror e de estresse. Toda pessoa que rumina o passado, perdas, mágoas e frustrações, eu te pergunto, você rumina? Você chafurda na lama das pessoas que te feriram ou magoaram? Quando você o faz, é porque a tua emoção, ela está exercendo um controle sobre a sua psique mais do que o seu próprio eu.
o teu eu, que representa a capacidade de escolha, não está escolhendo. Ele está apenas vivenciando de maneira inadequada e infantil a hipersensibilidade emocional. Ou seja, a emoção comprando o passado, vivenciando perdas, vivenciando frustrações de maneira irresponsável. O eu, portanto, se não assume seu papel como líder da psique, ele será dominado, ele será controlado, ele será escravizado no único lugar que deveria ser livre. Por isso que é fundamental que o nosso eu aprenda a exercer os papéis mais notáveis, mais importantes do psiquismo humano. Mas, infelizmente, a educação mundial ela está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente, porque ela não sabe nem sobre a natureza da emoção, o processo de construção da emocionalidade e nem também sabe sobre quais são as mais importantes ferramentas para gerir a própria emoção. Como eu disse, a inteligência artificial nunca vai desenvolver emocionalidade. Jamais um computador, jamais um robô sentirá dúvidas, jamais ele experimentará solidão, autoabandono, frustração, porque eles se pautam pela lógica. Nós, seres humanos, temos uma alta complexidade em nosso mundo intelectual, mas também temos uma alta sofisticação em nosso mundo emocional. E esses dois mundos, esses dois universos, eles se complementam para transformar o ser humano numa pessoa única, irrepetível e insubstituível, embora possa ser substituível como profissional, se não se atualizar, se não se reinventar, se não se antecipar aos problemas, se não encantar as pessoas no seu ambiente de trabalho. Mas como ser humano, nós somos insubstituíveis. E vocês têm de saber que, embora a educação mundial esteja no tempo da pedra, nós temos que mudar o status quo disto. Embora Harvard, Cambridge, Oxford, MIT, Stanford, as grandes universidades americanas, as grandes universidades europeias ou asiáticas não ensinem os alunos minimamente quais são as ferramentas de gestão da emoção para que o nosso eu se torne o tanto quanto possível autor da própria história, nós temos que entrar numa trajetória contrária, nós temos que ir contra essa corrente superficialista, racionalista e cartesianista. Cartesiano por causa de Descartes, René Descartes, o grande filósofo francês, que achava que a matemática e a lógica deveria ser o centro de toda a pesquisa, de todas as relações humanas, de todo o produto mais coerente do psiquismo. Mas, na verdade, Descartes não conseguiu entender que não apenas penso, logo existo, mas duvido, logo me emociono, logo penso, logo existo. Faltou ele compreender a complexidade, o gigantismo da emocionalidade. Faltou ele compreender que se a emoção não for gerenciada, ela vai gerenciar a psique. Faltou ele compreender que se a emoção não tiver um choque de lucidez a partir do eu, ela vai ter um cartão de crédito ilimitado e vai comprar aquilo que não lhe pertence. Você, por exemplo, no seu pensamento, quer ser uma pessoa tranquila e serena. Você deseja ser uma pessoa autodosada e autocontrolada, mas, frequentemente, o inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Elas têm intenção de ter tranquilidade, autocontrole, ser autor da sua própria história, mas na praxis diária, quando tem um estímulo estressante, quando há pessoas que nos contrariam, nos magoam, nos frustram, detona o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, abre janela killer ou traumática em milésimos de segundo, e o terceiro fenômeno, a âncora da memória, fecha o circuito, e simplesmente não temos acesso a milhões de informações para dar respostas inteligentes, para sermos tranquilos quando contrariados,
para sermos autocontrolados quando somos estressados, para termos domínio próprio quando frustrado, angustiado, decepcionado ou mesmo rejeitado. Ou seja, temos grandes intenções para ter uma mente livre, só que essa mente frequentemente não é livre, ela é encarcerada. Temos milhares de desejos para ter uma emoção contemplativa, que experimenta o prazer, que não se preocupa muito com o que os outros pensam e falam de si, mas a nossa emoção frequentemente não submete aos pensamentos superficiais. Ela lidera a psique. A emoção lidera a nossa personalidade. A emoção nos transforma em escravos vivendo em sociedades livres. Haja vista que você não gostaria de sofrer por antecipação, até porque não existe, em tese, masoquismo, como as pessoas acreditam. Ninguém quer sofrer por sofrer. As pessoas sofrem e repetem o sofrimento. Às vezes, adolescentes se mutilam nos banheiros, as pessoas repetem comportamentos que as estressam, não porque querem, mas porque o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, abre janelas traumáticas ou killers e a âncora fixa o território de leitura naquela área e o eu se torna um espectador passivo. Quando o eu se torna um espectador passivo e quando a âncora fecha o circuito, a emoção começa a fazer com que o futuro, que é apenas uma possibilidade, se materialize nela mesma. Por isso que as pessoas sofrem por aquilo que não aconteceu. As pessoas te magoaram no passado, elas já foram. Mas por que você rumina? Porque quando você resgata as pessoas te magoaram, a emoção vem com um cartão de crédito ilimitado que o eu imaturo dá para ela, metaforicamente, e ela compra de novo a frustração que você já vivenciou a dor no passado, compra a mágoa que você já experimentou no passado, remoe as pessoas que te machucaram de novo e mais outra vez. A emoção, portanto, ela, quando tem um cartão de crédito ilimitado, ela compra aquilo que não nos pertence e isso faz com que a nossa mente seja a terra de ninguém. E é por isso que há tantas pessoas que adoecem na China, cerca de 300 mil pessoas, infelizmente, morrem na China pelas próprias mãos e provavelmente 10 vezes mais tentam o suicídio. Também no Japão, há tantas pessoas que atentam contra a sua vida. Nos países nórdicos, como na Noruega, na Finlândia e outros países que têm altíssima cultura e altíssimo nível de qualidade de vida, mas também tem altíssimo nível de estresse, altíssimo nível de ansiedade e muitas pessoas também acabam atentando ou acabam tendo ideias de que não vale a pena viver a vida. Claro que essas pessoas não querem matar a dor, desculpa, claro que elas não querem matar a vida, claro que elas não querem matar a existência, porque todo pensamento sobre a morte é uma homenagem à vida, pois só a vida pensa. Elas querem matar o autoabandono, querem matar a angústia, a autopunição, o sentimento de apequenamento. As pessoas, portanto, não querem ser masoquistas, não querem se autodestruir. Há um senso de preservação em nossa psique, mas quando o nosso eu não assume o papel de ser líder de si mesmo, é um desastre. É simplesmente um desastre.